A estreia da quarta parte de La Casa de Papel está cada vez mais próxima da Netflix. Para relembrar tudo o que aconteceu na série desde o primeiro episódio, o Omelete preparou um vídeo recapitulando os melhores momentos do grande sequestro da Casa da Moeda de Madrid. Confere aí. E antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário, assinar o canal e também ativar o sininho para receber todas as novidades do Omelete. Qual o próximo recap que você quer ver? A série começa com a formação do grupo de assaltantes / sequestradores que vão colocar em prática o plano do assalto. 8 pessoas com diferentes especialidades são escolhidas para este seleto grupo de criminosos, e cada um é chamado pelo nome de uma cidade do mundo: Tóquio, Berlim, Denver, Moscou, Oslo, Helsinki, Nairobi e Rio. Y así fue como terminé llamándome Tokio. 27 atracos, joyerías, casas de subastas y furgones. Lo primero que cavó fue una mina, en Asturias. Después comprendió que cavando hacia arriba llegaría más lejos. Drogas, dientes, costillas rotas. Es como un Mozart pero con los ordenadores. Programa desde los 6 años y lo sabe todo de alarmas y electrónica. Hasta en el plan más sofisticado hacen falta soldados. Y qué mejor que esos serbios. Optimista empedernida. Ha falsificado billetes desde los 13 anos. A mente por trás do plano é de Professor, um homem calculista envergonhado que reúne seus 8 soldados por 5 meses em uma casa na zona rural de Toledo. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lá, como um professor, ele repassa os detalhes do plano e todas as variáveis dos acontecimentos. O problema é que, por mais que tenha pensado em tudo, alguma coisa sempre acaba dando uma escapadinha. Vai vendo. O assalto acontece logo no primeiro episódio. Com macacões vermelhos e máscaras caricatas de Salvador Dalí, o grupo invade a Casa da Moeda e faz 67 pessoas como reféns. Lo primero... Buenos días. Entre funcionários e um grupo de adolescentes em excursão, 3 pessoas se destacam. Alison Parker, a filha do embaixador do Reino Unido, Arturo Roman, que é diretor da Casa da Moeda, e Mônica Guastambiri, secretária e amante de Arturo, que acaba de descobrir que está grávida dele. Apesar da regra de nunca se envolverem amorosamente entre si, Rio e Tóquio se tornam um casal logo na largada. Os dois se pegam ainda na casa e em segredo, mas a gente já prevê que essa relação vai dar ruim mais pra frente. E olha, não demora muito para acontecer a primeira crise. Tóquio segue as instruções do professor para abrir fogo e causar uma falsa impressão para a polícia, mas no meio do serviço ela acaba se exaltando quando o Rio é atingido no peito durante o tiroteio. Com sangue no olho, ela atira na direção dos policiais e acaba ferindo 2. Com isso, ela quase quebra outra regra básica do professor, a de não matar. O próximo passo é vestir todos os reféns com as mesmas roupas e máscaras que os sequestradores e dar a eles armas falsas. Desse jeito, a polícia não consegue identificar quem é ladrão e quem é refém. Do lado de fora, o professor vai dizendo para os bandidos o que fazer por um telefone fixo. ¿Esa ejecución, por ejemplo? No. Com uma voz distorcida, ele conversa por linha direta com Raquel Murillo, a investigadora responsável pelo caso. Ao mesmo tempo que faz isso, o professor se aproxima de Raquel pessoalmente, em encontros no Café Hanoi. A relação dos dois vai evoluindo para uma atração física e acaba chegando em, digamos, uma coisa mais íntima. O problema é que à medida que o professor vai se envolvendo com outras frentes estratégicas, os 8 bandidos vão ficando cada vez mais isolados dentro da casa. O Berlim, que já era uma espécie de capitão do grupo desde o princípio, vai pouco a pouco virando um ditador e tomando decisões por conta própria. Quando ele descobre que Mônica carrega um celular escondido na roupa, ele ordena que Denver apague a mulher. O que vai passar com nossa autoridade quando se lo cuente a los outros? Só que o Denver desobedece. O garoto, que é incapaz de matar, forja o assassinato da secretária e esconde a mulher em um dos cofres do banco. Ele então vai ter que alimentar Mônica em segredo e cuidar do tiro que ele mesmo deu na perna dela. E é assim, meus amigos, que eles se apaixonam. Relação amorosa, aliás, é o ponto fraco de quase todos os personagens da série. Olha essa lista. O Arturo é apaixonado pela Mônica, que se apaixona pelo Denver e ele por ela.
Tóquio e Rio se apaixonam desde o começo, mas a Alison Parker também chama a atenção do garotão. O Berlim e a Ariadna começam uma relação dentro da casa, apesar dela ser bem abusiva. E também tem o rally roll do professor com a Raquel, que parte o coração do pobre policial Angel. Até o Brutamontes Helsinki fica meio bobo com o Arturo. Desses daí, só se salvam o Moscou, que faz tudo pelo filho Denver, o Oslo, que tem uma forte amizade com o Helsinki, e a Nairobi, que já arrastou uma asinha pro professor porque, bom, ninguém é de ferro, né? Igual son los 4 meses aquí encerrados o la fiebre o que tú tienes tu sex appeal. Todo mundo começa a pensar que o Denver matou a Mônica, inclusive o Moscou. E só de pensar que o próprio filho é um assassino, começa a ter falta de ar. O Denver então arma um plano para levar o pai para dar uma respirada no teto do banco junto com outros reféns. É lá que o Arturo descobre que a Mônica foi morta pelo Denver. O diretor do banco surta e como estão todos vestidos de vermelho e mascarados, Raquel desconfia que ele é um dos sequestradores. Então ela dá luz verde para os atiradores de elite. Arturo leva um tiro no ombro, mas precisa de atendimento médico para que o ferimento não infeccione. Berlim autoriza a entrada de uma equipe de pronto-socorro, mas um dos enfermeiros é Angel, o policial infiltrado que o professor logo identifica. Entre a ação, então, o plano Cavalo de Troia. Introduzir um pequeno microfone na armação do óculos do policial para que o professor possa ouvir o que se passa dentro do posto policial. Com isso, ele consegue antecipar várias ações da polícia. A busca pelo carro no ferro velho, o retrato falado do funcionário do ferro velho e o roubo de documentos na farmácia. Raquel começa a desconfiar de que existe um traidor na polícia e afasta justamente quem? O Angel. No puedes confiar tú en mí. A briga é feia. O Angel acusa a Raquel de confiar mais no novo amante do que nele mesmo. Enche a cara, sai pra dirigir e no meio do caminho descobre que a digital do novo amante de Raquel bate com as encontradas no carro do ferro velho. Só que antes da informação chegar até a chefe, o Angel capota o carro e entra em coma. Desconfiada do professor, a Raquel sai com ele em um date. Só que no meio do clima de romance, ela aponta uma arma e os dois vão para uma pequena fábrica de cidra, que é onde o professor coordena todo o plano do assalto. Mas a Raquel não descobre nada lá, morre de vergonha e assim os dois têm uma excelente noite de amor. Enquanto isso, dentro da casa, o Arturo arma um plano de fuga. Um rapaz coleta o máximo de ferramentas que pode, manda para um grupo de reféns presos no porão, eles se soltam, atingem o Oslo com uma paulada na cabeça e conseguem uma retirada espetacular. A explosão das bombas faz uma cratera em uma das paredes da casa e a polícia parte para a invasão. É aí que a Tóquio pega uma metralhadora cabulosa e atira contra a polícia, que os obriga a recuar. Os verdadeiros nomes de Rio, Tóquio e Berlim já circulam na TV, assim como a informação de que Berlim tem uma doença muscular degenerativa e deve morrer em poucos meses. Às 18 horas, sem falar com o professor, que está junto com a Raquel quando ela descobre a casa rural de Toledo, o grupo de assaltantes se reúne para decidir o que fazer. Em votação, 3 deles escolhem acionar o Plano Chernobyl, enquanto os outros 4 preferem aguardar o professor por mais 6 horas. O único que não vota é o Oslo, que está em estado vegetativo por conta da paulada e vai morrer asfixiado por Helsinki mais pra frente. Contrariados com a derrota democrática, Tóquio, Rio e Denver prendem Berlim no banheiro e exigem que o capitão explique o que é o Plano Chernobyl. Mas a Tóquio, que está pirada de fúria, destrói algumas ampolas do remédio do Berlim e usa um revólver para brincar de roleta russa com ele. Antes da bala derradeira, o Moscou e a Nairobi invadem o banheiro e soltam o Berlim. Como vingança, ele amarra a Tóquio em uma maca e a manda para fora da Casa da Moeda. Tóquio, com isso, é a primeira do bando a ser capturada pela polícia. ¿Por qué coño han entregado a uno de los suyos? O
professor precisa voltar rápido pro QG e pegar uma carona com o ex-marido de Raquel, que trabalha na polícia forense. No caminho, o professor irrita o cara até eles saírem na porrada. O professor então apaga o ex da atual, adultera coletas de DNA, mas acaba preso por agressão à autoridade. A polícia então ficha o professor com as digitais dele e tudo, e ele liga pra Raquel pra avisar que foi detido. Enquanto ela não chega, ele vai ao banheiro e se bate com uma meia cheia de sabonete. Quando a Raquel chega lá, ele mostra os hematomas no peito e ela obriga o ex-marido a retirar a queixa e ainda rasga a ficha do professor na frente de todo mundo. Raquel volta pro posto policial e vai interrogar a Tóquio, que se sente abandonada pelo professor e conta o nome real dele. Sergio! Se chama Sergio! Pronto, a casa caiu. Sobe o crédito. Mentira, tem mais coisa ainda vindo. E a casa também estava caindo dentro do banco. O Rio, que já estava indignado com o que o Berlim fez com a Tóquio, conta para todos os reféns o plano dos bandidos. Fugir por um buraco diferente do que eles estão cavando. Era uma estratégia para mantenerlos mansos como borregos, trabajando para nosotros, pero sonrientes, porque aqui hay que estar sempre sonriente! O Berlim então fica pistola e está prestes a executar o Rio quando finalmente o telefone toca. Berlim atende, mas a Nairobi dá uma pancada na cabeça dele e assume o controle do bando dentro da Casa da Moeda. Empieza el matriarcado. O Angel, aquele policial apaixonado pela Raquel, de repente acorda do coma. O professor fica sabendo e já arma um esquema para apagar o cara e não ser desmascarado por Raquel. Mas ele saca que a polícia bola uma cilada para ele lá dentro e tem uma ideia: convocar um teste de seleção de palhaços de hospital. O lugar lota de palhaço e o professor entra lá vestido de chapeleiro maluco. ¿Quién quiere un divertidísimo conejo loco? Ele bota um garotinho de isca e confirma que a polícia realmente tinha feito uma armadilha. O Rio do professor foi ter se encontrado com Raquel logo depois, como se nada tivesse acontecido. Só que sobrou um fiapo de peruca laranja no colarinho dele e ela flagra. A Raquel então tem um ataque de pânico, mas mesmo assim ela tem uma ideia. Seduz o professor até o banheiro feminino, porque, bom, nessas horas o homem só pensa com a cabeça de baixo, né? E é lá que ela algema ele. Raquel leva nosso querido Sérgio para a casa rural de Toledo, se sente trouxa, chora, bate na cara dele, coloca ele no detector de mentira para no final das contas tomar o mata-leão e desmaiar. O professor ainda devolve a pistola quando ela acorda, só para esfregar na cara que ela não consegue atirar nele. O professor então volta de carro e ela volta a pé. Parabéns, Raquel. De dentro do banco, o Arturo bola um plano para trocar a arma de um dos bandidos por outra falsa. A escolhida para fazer isso é a Mônica, já que ela e o Denver estão meio distantes. O plano dá certo e Arturo rende o Denver, mas os outros ladrões percebem a rebelião antes que os reféns consigam abrir o portão de saída. Arturo fica lá, com a arma na cabeça de Denver, mas de costas para os reféns. E sabe quem salva o dia? A própria Mônica, que dá na cabeça do Arturo. Aliás, paulada na cabeça tá na moda em La Casa de Papel. Mônica cruza de vez a barreira da delinquência e entra pro lado da bandidagem. Agora, o nome dela é Estocolmo. Enquanto isso, a Tóquio tá no camburão a caminho da penitenciária. A trupe sérvia chega para libertar a detenta. Tóquio pega uma moto, se veste de polícia, mas não tem para onde ir. O que ela faz? Ela decide voltar para a Casa da Moeda e faz uma entrada espetacular. E aí, amigo, que ela e o Rio finalmente se reencontram. Olha que bonito. O problema é que na confusão, o Moscou toma 3 tiros na barriga e fica entre a vida e a morte. Agora, os sequestradores têm poucas horas para cavar o túnel e levar o Moscou para o atendimento médico. Rio e Denver batem a picareta igual loucos de um lado, enquanto o professor e os sérvios mandam ver do outro. Os dois grupos cavam por horas, mas o esforço não é suficiente. Moscou acaba morrendo. Yo, mi esposa, quise hacerte. Y amor, no quiero ser. Fui tirando de pistola y el destino trajo muerte.
A escavação continua, já que é por ali que o grupo vai escapar. Quando Raquel volta para o posto policial, todos os investigadores já sabem quem é o professor e que a Raquel estava de casinho com ele o tempo todo. Ela é afastada, mas segue a investigação como se ainda estivesse na polícia. Ela sai catando gravação de câmera de segurança de um monte de loja e descobre onde é o quartel-general do professor. Só que a polícia acha que ela está destruindo provas do crime e emite uma ordem de prisão contra ela. Na correria, ela pega o professor na calça curta, mas acaba capturada pelos sérvios. Ela continua com raiva, mas o professor insiste em dizer que está apaixonado sim e que ela foi o único ponto fora do previsto, que tudo que eles viveram foi real. ¿Crees que estaba dentro de mis planes enamorarme de la inspectora que estaba al mando del caso? No te quiero ir más. E a Raquel, meu amigo, a Raquel acredita nele. A polícia entra na Casa da Moeda pelo túnel do esgoto e pega todo mundo de surpresa. A galera senta o dedo nas M16 e consegue recuar em direção ao túnel. A polícia solta todos os reféns e uma equipe encurrala os bandidos no cofre. Todo mundo escapa pelo túnel, menos o Berlim, que dá uma de redimido e se sacrifica em defesa do grupo. Todo mundo escapa com uma grana violenta. Rio, Tóquio, Denver, Estocolmo, Nairobi, Helsinki e o próprio Teacher se safam. Cada sequestrador é mandado para um continente diferente onde passam 2 anos de tranquilidade. Tóquio e Rio vivem em uma ilha do Caribe, mas Tóquio fica aflita de ficar tanto tempo isolada e resolve dar um rolê no Panamá. Rio entrega um telefone para que eles possam manter contato, mas basta uma ligação e a polícia encontra o paradeiro dos dois. Tóquio consegue escapar, mas Rio acaba capturado pela guarda costeira. Isso faz com que Tóquio entre em contato com o professor através de uma ligação de emergência. Tóquio encontra o professor na Tailândia, onde todo mundo acaba se reunindo. Raquel, afastada da polícia, vive um romance com o professor e agora atende pelo codinome Lisboa. O professor faz um discurso e convence o grupo a entrar em uma nova missão para libertar o Rio. E é um por todos, todos por um. Yo voy. Tú no vas a ir, Nairobi. Porque si tú vas a ir, yo también voy. Te la hemos liado. Diferente das 2 primeiras temporadas, a série agora segue 3 linhas temporais diferentes. Uma acontece na Itália, bem antes do assalto à Casa da Moeda, em que Berlim e seu grande amigo Palermo apresentam para o professor o plano do roubo do Banco da Espanha. Outra é logo antes do segundo assalto, em que o grupo de resgate de Rio planeja a invasão. E a terceira se passa durante o assalto propriamente dito. O plano começa com um monte de Zeppelin voando sobre Madrid, despejando 140 milhões de euros em cima da população. O professor transmite um pronunciamento denunciando a prisão e a tortura do Rio, o que faz o público apoiar o grupo de assaltantes. A estratégia é também desviar a atenção da polícia para as manifestações do povo, alguns vestidos de macacão vermelho e máscaras de Dali. É a deixa para que os sequestradores em trajes militares coloquem o plano em ação. Tudo corre bem até que Nairobi e Tóquio são encurraladas por seguranças do banco. Palermo tenta dar uma ajuda, mas acaba sofrendo um ataque e estilhaços de vidro entram em seu olho. Enquanto isso, Nairobi conduz o grupo que vai descer até o cofre para roubar as barras de ouro. O lugar enche de água e os assaltantes em roupas de mergulho conseguem entrar e acessar o grande tesouro do banco. Só que dentro do cofre existe um outro cofre que guarda os maiores segredos de estado da Espanha. Para acessar os podres do país sem danificar o ouro, eles precisam que o governador Mário, que é um dos reféns, mergulhe dentro do cofre, digite a senha e abra o compartimento. Mas o Mário ele se rebela e entra em um embate com o Denver e perde a consciência. O jeito é acessar o material com explosivos e quem faz isso é o Bogotá, o grande especialista em maçaricos e abertura de cofre. Enquanto isso, do lado de fora a polícia se organiza para entrar. Os reféns se vestem como bandidos para confundir a polícia, o que não parece impedir a entrada à força do Estado. É aí que Denver tem uma ideia: sair do banco com uma bandeira branca em uma mão e a mala vermelha em outra. Com os segredos do Estado em mãos, a polícia é obrigada a recuar. Afinal, a credibilidade das instituições espanholas estão sob ameaça. É aí que entra a inspetora Alicia Sierra.
Buenas tardes. Alicia passa a ser responsável pelas negociações com o professor, mas tem uns métodos meio peculiares para fazer seu trabalho. Foi ela quem torturou Rio por dias e logo de cara conduz a invasão de um grupo de policiais ao Banco da Espanha. O plano é entrar pela tubulação, apagar todo mundo com gás e cercar os bandidos. Basicamente, atirar primeiro e perguntar depois. Só que o plano dá errado. Palermo consegue render os policiais e ainda grava um vídeo com eles seminus cantando Bella Ciao, o hino da resistência. Dessa vez é o professor que faz a jogada e negocia a libertação de Rio em troca de entrega de reféns. Alicia topa o trato e Rio reencontra o bando, mas com um microfone em forma de chip implantado em seu corpo. O professor já tinha previsto isso e todo mundo age naturalmente com Rio, para que a polícia não desconfie que os bandidos estão um passo à frente. Com toda a naturalidade do mundo, a Tóquio avisa o Rio sobre o chip com mensagens escritas no corpo dela durante um striptease forjado. O problema foi que na hora deles partirem profissionalmente, o Rio refuga e termina o relacionamento. Olha, bela hora para se terminar um namoro, viu? Enquanto isso, um drone descobre que o professor e Raquel/Lisboa estão em uma ambulância. Eles percebem a perseguição, saltam da ambulância em movimento e precisam se camuflar na floresta. O professor fica lá, quieto em cima de uma árvore, mas Raquel acaba se escondendo dentro de um galinheiro. E é aí que o bicho pega. Antes disso, o professor bola um plano de fuga falsa para ganhar um tempo com a polícia. O bando usa o chip retirado de Rio para enganar os inspetores de que estão planejando sair pelo esgoto. A estratégia é confundir a polícia com sons e colocar o chip em um furão que corre pelos canos. Quando o esquadrão se depara com o bicho, Alicia percebe que os assaltantes e o professor só fizeram isso porque estão em situação crítica. Está jodido y quiere que miremos para otro lado. Por isso, decide atacar no coração do grupo. Ela então coloca um urso de pelúcia com um telefone dentro da frente do banco. Nairobi é a única que sabe do que se trata. É o urso do seu filho Axel. Hija de la gran puta. A inspetora leva o garoto perto de uma das janelas e Nairobi se expõe. É aí que ela toma um tiro direto no peito. Todos os assaltantes se mobilizam para salvar Nairobi e o bando fica vulnerável. É nessa hora que a polícia resolve invadir com tanques. Os donos do galinheiro descobrem Raquel escondida lá e ela tenta negociar com eles. A polícia se aproxima, mas ninguém chega a um acordo. A polícia rende Raquel e o professor corre para encontrar com ela. Ele ouve toda a conversa entre Raquel e o guarda e depois... Estoy lleno. Sal de ahí. Sal de ahí. Um tiro. Pelo som, ele entende que ela foi executada e é por isso que ordena que Tóquio e Rio disparem um míssil contra os tanques da polícia. Essa é a primeira vez que ele dá uma ordem para matar. O que ele não sabe é que Raquel segue viva e vai ser uma peça-chave para a polícia na 4ª temporada. E aí, relembrou o que aconteceu nas 3 primeiras temporadas de La Casa de Papel? Tá ansioso para a continuação? A parte 4 de La Casa de Papel estreia dia 3 de abril na Netflix. Não perca!